Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou orando pela vida de cada um de vocês para que Deus esteja tomando a frente, para que Deus esteja cuidando de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de GBT e nosso tema de hoje é ira. A ira é uma das emoções mais difíceis de descrever, pois além de ser um sentimento muito perigoso e imprevisível, ela pode romper como um vulcão a qualquer momento, né? E pode atingir qualquer um que esteja no nosso caminho. Ele está lá silencioso, aí do nada ele explode e vem as consequências. E muitas vezes ela pode gerar uma violência verbal e uma violência física. Para que ela se manifeste, basta uma gotinha, basta uma cara fechada, um comentário, uma ofensa, qualquer coisa que venha para ti tirar do sério. Pense nessa situação. Você está lá dormindo, aquele soninho gostoso, aquele soninho maravilhoso. E quando você acorda, vê que está atrasado. Parece que esse dia foi feito para dar errado, né? Aquele dia que a gente acorda com o pé esquerdo. Aí não dá tempo de tomar um café da manhã direito, não dá pra dar aquele momento, sabe? Acordei, tranquilo, não dá aquele momento de realização de que tá acordando. Quando você diz que sai de casa, você já tá atrasado, aí você perde o ônibus, ou então quando você entra no carro, o carro quebra, ou quando você sai na rua com o carro, tá um engarrafamento horrível. E vem diversas situações para te tirar, sabe? Para ir se acumulando, para ir guardando, sabe? Para você ficar. Quando você chega no seu ambiente de trabalho ou na escola, você leva uma reclamação por chegar atrasado e você já tá, sabe? Tchu, 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 tchu. E vão acumulando algumas situações ao longo do dia e alguém chega e faz um comentário ou então uma carinha fechada e você explode com aquela pessoa que não tem nada a ver com isso. A ira ela pode ser amiga ou inimiga. Depende muito da forma que você expressa. De saber reconhecer e de saber expressar apropriadamente para te ajudar a alcançar metas, resolver problemas, lidar com emergências e proteger a sua saúde. A ira é um recurso do organismo para uma defesa de um direito que julgamos nosso. E ela se expressa basicamente de duas maneiras. A primeira, ela se relaciona com as pessoas e com os objetos que estão ao nosso redor, ou seja, ela é uma ira para fora, uma ira externa. E uma ela é dirigida para dentro, que pode ser entendida como a repressão dos nossos sentimentos, é uma ira interna. Alguns sinais físicos, eles são bem perceptíveis quando estamos zangados. O coração bate forte, a gente começa a suar, sabe? E quanto mais a gente sua, a respiração trava e a transpiração aumenta, os olhos e ouvidos eles ficam bem, sabe, aguçados. Qualquer coisinha você tá no estado de alerta e os músculos eles ficam bem tensos e qualquer coisinha dá vontade de quebrar alguma coisa, dá vontade de dar um tabefe em alguém, dá vontade de agredir. Sabe o Homer Simpson quando o Bart estressa, ele vai lá no pescoço e faz, oh menino! E tais reações se dão dessa maneira desde a criação do homem. Mas nós devemos combater esse sentimento. Por quê? Porque eles são sentimentos negativos e certamente não agrada a Deus. O autocontrole, o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito Santo. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Lá em Provérbios 29:11, vamos lá em Provérbios. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, tá certo? Pra gente ir em Provérbios. Lá em Provérbios 29, se vocês puderem estar abrindo aí também. No versículo 11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio se domina. Quando nós submetemos o controle da ira ao Espírito Santo, nós não permitimos que isso governe a nossa vida. Nós mostramos que nossas ações estão dirigidas a Deus. Como ele fala, né? O tolo dá vazão à sua ira, ou seja, o tolo. Mas o sábio se domina. Ele entrega isso ao Espírito Santo para o Espírito Santo tratar isso. E controlar a sua ira é uma demonstração de força, como está lá em Provérbios 16. Deixa eu ir para Provérbios 16, tá certo? Provérbios 16, no versículo 32 diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Quando nós controlamos nosso temperamento, isso mostra que nós estamos preparados para enfrentar desafios maiores do que aquilo que está nos sendo proposto. Desafios maiores ainda diante de Deus. E quando nós estamos prontos, como ele fala, né?
Melhor é o homem paciente do que um guerreiro. E porque a ira é um mau testemunho, como está lá em Gálatas 5:20. Em Gálatas 5:20, deixa eu só pegar aqui. Que ele fala assim, que as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, a dissensão, a facção e diversos outros, né? E ele fala logo no seguinte, que ele fala assim: eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. A ira está relacionada com as coisas chamadas as obras da carne. A Bíblia também nos ensina que é para ficarmos longe da ira, pois é muito difícil manter um relacionamento com pessoas explosivas. Lá em Efésios 4:26, nós vamos falar muito sobre esse Efésios 4, porque é um capítulo importante que nós podemos falar sobre isso. Deixa só. Efésios 4. Ai, Jesus. Só um minuto, minha gente. Deu uma trava aqui agora. Bora lá. Efésios 4. E ele fala o seguinte: quando vocês ficarem irados, não peguem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. E logo mais à frente, no versículo 29, ele fala: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam ao Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então nós temos que nos livrar da ira, porque isso não nos leva a Deus. Até porque quando nós tomamos uma decisão de não perdoar, de se vingar, de querer, sabe, embolar aquela coisa, nós não estamos fazendo o que Deus nos ordenou, que é perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a gente. Vê que coisa, nós temos que perdoar os outros como Deus nos perdoou. O próprio Pai Nosso fala isso, né? Perdoar nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, a ira, ela cega nossos olhos, levando-nos a reagir de uma forma desproporcional ao ato de agressão. Como eu falei, né? Às vezes a pessoa nem valia aquilo tudo. E a pessoa foi desproporcional. Embora sentir a ira é compreensível, as palavras e ações provenientes dela podem ser mais prejudiciais do que o ato que realmente foi que originou isso. Ela pode nos levar a agir irracionalmente. Isso vai resultar em danos físicos e até emocionais para as outras pessoas que às vezes não mereciam para o que a gente levou, né? Foi desproporcional, foi uma tempestade no copo d'água, como está lá em Provérbios 29, versículo 22. Fala o seguinte: o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Então você vê, né, que o de gênio violento ele já comete pecado porque ele já está se irando ali. Ele já está perdendo o domínio, o autodomínio. Então, a Bíblia ela nos orienta a ficar distante de pessoas com raiva. Como está lá em Provérbios 22. Agora, Provérbios 22. No versículo 24 ao 25, que fala o seguinte: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá nessa armadilha mortal. Andar com pessoas que não têm o autodomínio, isso acaba nos prejudicando, porque da mesma forma que nós podemos influenciar as pessoas, elas podem nos influenciar também. Então nós não devemos nos associar com pessoas que não controlam sua ira. Nós não devemos ter familiaridade e intimidade com elas, nem mesmo fazer companhia dessas pessoas, porque a influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E quando uma pessoa age descontroladamente, isso não é positivo. Então, quando a gente vai escolher um amigo, uma amiga, a gente tem que ter cuidado para que não fiquemos próximos de quem nos influencia negativamente. Porque quem anda com porco farelo come. Já diz o velho ditado, né? Quem anda com porco farelo come. Você não vai tá andando com aquela pessoa e vai todas
coisas erradas e você vai fazer coisa certa. Não tem como. A ira ela guardada, ela aumenta o nível de estresse, como está lá em Hebreus 12:15. Vamos para Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, como ele fala aqui, né, que fingir que nada aconteceu ou deixar que essa raiz de amargura, porque quando a raiva vai aumentando ela, você vai guardando, vai ficando uma amargura, é uma pedra que você está segurando, que está te machucando. Então, fingir que nada aconteceu ou guardar isso faz mal para a saúde, porque quando você vai guardando essa raiva, vai aumentando o seu nível de estresse, vai diminuindo as suas defesas do sistema imunológico, vai levando a gastrite, dor de coluna, dor muscular, dor em tudo que é canto. Porque a adrenalina produzida do organismo, ela não está tendo uma válvula de escape, ela está sendo acumulada e você está tendo aquela amargura dentro de você, sabe? E às vezes você acaba explodindo por uma coisa que não tem nada a ver. Seja com um amigo, seja com o seu esposo, seja com a sua esposa, seja com o seu namorado ou namorada. Isso até é uma coisa que, quando a gente começa um relacionamento, é importante. Que às vezes a gente fica com raiva do nosso parceiro e o que acaba acontecendo? Ao invés de a gente, sabe, sentar, conversar, não. A gente vai lá e tá, guarda e do nada, como a gente fala, um vulcão, né? A bola explode. E às vezes explode com uma coisa que não tem nada a ver e o seu parceiro fica se perguntando, mas por que ele ou ela se explodiu por isso? Nada a ver, entendeu? Só que não foi por aquilo. Foi diversas situações que levaram aquela pessoa a explodir porque ela foi guardando. E às vezes toma uma proporção que é desproporcional ao que deveria acontecer. Então, quando você acumula isso, é uma doença, vai, sabe? Tornando tudo ruim. Então, da próxima vez que você explodir, você escreva exatamente o que fez e o que isso acontece com você. Pense como você pode se precaver de uma experiência similar no futuro. Mas como nós podemos lidar com a nossa ira? Sabedor de todas as coisas, Deus nos capacitou para que nós possamos lidar com os sentimentos negativos. Lá em Salmos 4:4, ele diz o seguinte. Vamos lá para Salmos, tá certo? Salmos 4:4 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ou seja, quando você fica com raiva, ou irritado, ou irado com alguma coisa, você não deve pecar, você não deve tomar uma proporção inadequada daquilo. Por exemplo, gritar, ou ter raiva do irmão e ir lá falar, sabe? Começa uma coisa desproporcional. Analise racionalmente o seu sentimento. Muito frequentemente as pessoas tentam resolver seus conflitos sem definir a razão exata disso. Por que eu estou com raiva realmente? Qual é o motivo real disso? Então, a pessoa tem que refletir do porquê e com quem realmente eu estou com raiva, para não acabar explodindo com a pessoa errada ou até mesmo pelo motivo errado. Porque isso vai tornar o seu amadurecimento e o controle dos seus sentimentos melhor. Porque quando você tem uma avaliação do que está acontecendo, você pode tomar uma atitude diferente. Então, quando você vai lá para Efésios 4:26, voltando, ele fala exatamente isso, que você não deve dormir com raiva, com esse pensamento, sabe, angustiado. Deixa eu botar lá, Efésios 4:26. Ele fala assim, portanto, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ele está dizendo assim, olha, deixem de ficar estressado antes de dormir, porque se você for dormir, você vai guardar aquilo. No outro dia você vai dizer, deixa pra lá. E aquilo vai se acumular dentro de você. E você não resolveu aquele problema e você só acumulou, sabe? Foi botando na caixa. Aí no outro dia, depois, outra caixa, até o teto de caixa e as caixas caírem em cima de você. E para isso você tem que desenvolver uma maturidade cristã. Como tá lá em Efésios 4 também, só que mais para cima, lá no versículo 14.
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que é que ele está dizendo aqui? Que a gente não tem que ser volúvel, a gente não tem que ser influenciado por coisas que vão, né? À medida que o processo de crescimento espiritual evolui, é necessário que os fatos que provocam a ira sejam deixados sob o controle do Espírito Santo. A gente não tem que ser levado, né? Como ele fala aqui, levado de um lado para o outro pelas ondas, jogados para lá e para cá. Então, a gente tem que deixar isso no controle do Espírito Santo. Assim nós evitamos reações que não agradam a Deus. Porque quando a gente desenvolve a maturidade cristã, a gente consegue, sabe, ultrapassar isso. A gente deixa com o Espírito Santo e a gente consegue resolver isso. Sem pecar, né? A gente, como ele fala, né? Quando irá-se, não pequem. Porque quando é que a gente peca? É quando a gente toma uma atitude que a gente não deveria tomar de acordo com a palavra. Por exemplo, a gente vai lá dar um tabefe, você está agredindo uma pessoa, ou então você toma uma atitude que não é para ser condizente com a palavra de Deus. Você vai lá buscando a vingança, né? Como está lá em Provérbios 22, 24. Deixa eu ir lá para Provérbios 22, 24. Que ele fala assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e em armadilha mortal. Então você vê, né, que quando a gente se associa com pessoas assim, a gente acaba caindo numa armadilha mortal. Nós temos que ter cuidado com o nosso ambiente. Algumas vezes o ambiente que nos cerca, ele é a causa de irritação e fúria. E ele não é adequado para nós estarmos. Problemas e responsabilidades podem pesar sobre você e fazer você sentir raiva quando percebe que caiu em uma armadilha. Dizer que o meio circundante tem ou mais influência quanto o DNA. Então, a gente tem que ter cuidado no ambiente que a gente está alojado. Porque às vezes esse ambiente está lá para fazer dar tudo errado. E nós devemos perdoar. Que é quando a gente tem a maturidade, a gente consegue analisar. E lembrando do Efésios 4:32, como a gente leu anteriormente, deixa eu lá. Efésios 4:32. Deixa eu ler aqui, tá certo? Só para... Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então você vê, né, que quando acontecer de você, alguma forma for atingido em algum acesso de ira, perdoe o ofensor e dirija seu sentimento a Deus, impedindo que haja intenção de vingança. Como está em Efésios 4:32, ele fala assim, né? Que você tem que ter cuidado para ser compassivo com o outro, perdoando-se mutuamente. Ele não está dizendo só para você ir lá perdoar, não. Está dizendo que é para você pedir perdão também. Quando você tiver intenção de ira, para você não ter essa intenção de vingança. Mas o crente, ele fica irado? Claro que fica. Nós somos humanos como qualquer outro que está aqui na Terra, né? Para responder essa pergunta, é necessário entender que nem toda ira é má. Tem uma clara diferença entre ira justa e injusta. A ira justa é quando ela é calculada, ela é racional. Tipo de Jesus que se irou com aqueles comerciantes que estavam lá no templo. E a ira injusta é quando é um vulcão, né? Dá aquela explosão. Não tem nada a ver com a situação e você se irou por nada. Lá em Romanos 12:29, vamos ler Romanos 12:29. Romanos. Gente, acho que eu anotei errado aqui o versículo. Só um minuto. Amados, nunca procurem vingar-se, 19, perdão. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança não é da gente. Deixem a ira para Deus, porque a ira de Deus, ela é justa. Então nós nunca devemos procurar nos vingar daquela situação. Nós temos que expressar a ira. Antes de expressar, analise seu sentimento e veja a motivação. Sabe por quê? Porque a resposta branda
ela tira o furor, ela abafa aquilo, sabe? Como está escrito na Bíblia. Só vou pegar o versículo aqui, tá certo? Ela desvia o furor, como está lá escrito em Provérbios 15. Que quando você tá, às vezes tá numa situação que tá as duas pessoas com raiva, né? As duas pessoas iradas uma com a outra. E em determinada situação, vou dar a primeira situação e a segunda. Esse aqui, ele tá com raiva e ele tá se preparando para outra pessoa vir, sabe, para já ter aquela luta. E esse aqui, ao invés de deixar a ira dominar ele faz o seguinte: não, eu vou pensar, vou analisar, vou descobrir o porquê. E quando esse aqui vem já para vir engolindo o outro, essa pessoa aqui, ela dá uma resposta calma, ela dá uma resposta, sabe, que acalma a situação. E às vezes aquela pessoa tá tão querendo engolir que a pessoa se desconcerta e aquela situação muda. Ao invés de ter uma briga, aquelas pessoas vão conversar e tentar resolver a situação. Porque se nós não formos justas e íntegros, é praticamente certo que nós vamos estar pecando. E devemos confessar o pecado a Deus, como está lá em Tiago 1:20. Tiago 1. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Que aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa o suficiente para salvá-los. Então não ficar irado é impossível. Nem se preocupe com isso, vocês vão. O problema é quando nós perdemos o controle, quando ficamos nervosos. O problema é descarregar um sentimento que não vai ajudar em nada. É tomar uma desproporção, entendeu? Não se deixe controlar por isso, pela ira. Antes nós devemos submeter nossos sentimentos e nosso temperamento ao controle do Espírito Santo. Então, quando você se irar, quando chegar nessa situação de você, sabe, explodir, perder a calma, volte-se para Deus, converse com Deus, volte para o Espírito Santo para deixar ele conduzir aquela situação, para que você possa ter uma resposta adequada a determinada situação. Para você ter uma palavra branda para desviar todo esse furor, toda essa raiva. Então, para que Deus possa estar te dando a capacidade de conduzir corretamente essa situação. Não vai explodir, não vá dormir com raiva, porque, como eu falei anteriormente, quando você guarda isso, se torna algo desproporcional. Então converse, até porque Deus manda a gente conversar. A Bíblia nos fala. Quando você tiver com um problema com algum irmão, vá até ele e converse. Mas não vá até ele com o coração irado. Vá até ele com o coração brando, vá com o coração aberto para conversar sobre a situação. Vá com o coração aberto ao perdão e aberto a tanto dar quanto solicitar. Às vezes a gente fala uma palavra, como eu falei anteriormente, né? Uma palavra branda, uma palavra que vai melhorar a situação. Você tem que dar coisas que vão edificar, como a gente falou anteriormente, né? Que se você for para falar alguma coisa, não fale palavra torpe, fale palavras que vão edificar. Se você não for para falar uma palavra que vai edificar, nem fale. Porque as palavras refletem o que está no nosso coração. Então, se você tem algum problema, converse, fale com Deus. Se você está com uma dificuldade de resolver por si só, procure um irmão, procure alguém de confiança. Isso é importante também. Porque se nós procuramos uma pessoa errada, ela pode piorar a situação do que melhorar. Às vezes a gente vai pedir conselhos a uma pessoa que não é adequada e ao invés de melhorar aquilo, ao invés de nós tomarmos a decisão correta aos olhos de Deus, nós vamos lá, vamos botar mais terra, né? Botar a gasolina numa fogueira que já está inflamada. Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Continuarei orando pela vida de vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima.